Baby, please just tell me you can fly. Please just tell me you can fly. 'Cause I know my life is stuck in my heart, baby. Please just tell me you can fly. E aí, galerinha, no vídeo de hoje vai estar sendo a explicação e sinopse do episódio 6 da primeira temporada da série House of the Dragon, né? Série original da HBO Max, continuação de Game of Thrones. E esse episódio 6, galera, já se passaram 10 anos em relação ao episódio 5, que foi o episódio passado, que já fiz o vídeo aqui no canal, né? E a novidade que tivemos nesse episódio foi a substituição das atrizes que interpretavam a rainha Alicente Hightower, né, que é a mulher do rei Viserys, e a princesa Rhaenyra Targaryen, que é a filha do rei Viserys. Como já se passaram 10 anos, né, as atrizes antes eram jovens, os personagens na série, então tiveram que substituir, né, por atrizes mais velhas, para ter aquela aparência de adulta delas agora, né. Já no início do episódio vemos ali a Rhaenyra Targaryen dando à luz ao menino, né, que é o novo filho dela. E uma certa situação assim estranha, uma certa tensão acontece ali no fim do parto, né? Porque assim que ela termina o parto, no mesmo momento, a rainha já tinha ordenado que alguém pegasse aquele filho dela e apresentasse a ela, né? A rainha, foi ordem da rainha, e ao rei Viserys também, que fosse mostrado. Então a Rhaenyra Targaryen fica com um certo receio assim de mostrar, porque ela não sabia o motivo da rainha querer, com tanta urgência assim, ver o filho dela, né? Então ela se recusa a entregar alguém, então ela mesmo fraca, mesmo tendo acabado de terminar um parto, ela se levanta da cama, pega o filho e leva lá na sala para apresentar a rainha. Acredito eu que isso já seja um receio dela, né? Porque vimos isso lá no Game of Thrones futuramente, né? Esse pessoal nem tinha nascido ainda, mas vemos isso na história que não mostra, mas foi contada lá de Robert Baratheon, né? Que ele tomou. Robert Baratheon foi o rei que aparece na primeira temporada, né? Então, ele que toma o reino dos Targaryens, inclusive foi a época que o Rei Louco, né, que era o pai da Rhaenyra Targaryen, foi pai ou era avô, não tenho certeza agora. Ele tinha sido assassinado, né? Então, assim que o Rei Louco foi assassinado, foi a ordem também, o pessoal saiu, os Lannister, né, saíram assassinando todos os Targaryens da cidade, inclusive crianças, que isso foi para evitar que acontecesse a sucessão do trono passado para outro Targaryen, né? E assim Robert Baratheon chegou ao poder, né? Se tornou rei em King's Landing. Então assim, a guerra do trono, essa guerra por busca de poder, já é um receio de todo mundo que está ali participando do poder, né? Então ela poderia, naquele momento, acredito eu, que a Rhaenyra já tivesse imaginado, né? Que a Alicente poderia já ter assassinado o rei. Então ela poderia ter pedido o filho da Rhaenyra para quê? Para matar também e futuramente matar a Rhaenyra para poder tomar o trono, né? Já que tinha sido uma ordem passar o trono para a Rhaenyra e não para os filhos da Alicente Hightower. Então, após o filho da Rhaenyra Targaryen ser apresentado à rainha Alicente Hightower e ao rei Viserys, é perguntado qual seria o nome do filho. E nesse momento o marido da Rhaenyra Targaryen responde que seria chamado de Joffrey. Logo tem um atrito ali entre o casal, né, após ele sair da sala ali, porque a Rhaenyra Targaryen achou ruim, né, ela não gostou de não ter sido comunicada ali, e eles não conversaram para decidir qual seria o filho. Ele não pediu a opinião dela também para saber como seria chamado o próprio filho, né? Foi simplesmente ele que tomou a atitude de dar o nome ao filho. Então, após uma discussão ali mais longa deles, né, dá para a gente entender que não somente esse problema, mas que outros problemas também estão acontecendo entre o casal e que eles estão assim, não tem o mesmo pensamento, não tem uma conversa ali para concordar as coisas que são feitas. Simplesmente são duas pessoas que pensam diferentes, tomam atitudes diferentes, né? Então um certo atrito já está acontecendo no casamento deles dois, né? E vemos também o treinamento dos Cavaleiros de Dragões com o príncipe Jacaerys Targaryen, né, que é um dos filhos da princesa Rhaenyra Targaryen, onde eles treinam os dragões em Alto Valeriano, né, que é a linguagem da antiga Valíria. Um dos mestres de dragões, inclusive, fala que quando um dragão estiver ligado ao príncipe, ele não receberá a ordem de nenhuma outra pessoa. Isso é um comportamento interessante dos dragões, né, galera? Que ele só obedece a um único cavaleiro. Para que outra pessoa poder comandar e ganhar a confiança do dragão, é preciso que esse primeiro cavaleiro que já doma aquele dragão, ele morra ou seja assassinado, né? Só assim outra pessoa poderá conquistar, se o dragão aceitar, né? Conquistar a confiança dele e montar ele novamente.
E muita gente pode não entender por que os dragões só obedecem na linguagem de Alto Valeriano, né? Vimos em Game of Thrones que a Daenerys Targaryen, ela dá comando, e vimos só uma palavra, né? Que era Dracarys. Que Dracarys no Alto Valeriano significa fogo de dragão, né? É uma ordem para atacar, né? Em House of the Dragon vimos outras palavras também, como impedindo, né? Dele atacar e outros comandos também. E o porquê que os dragões entendem a linguagem Alto Valeriano. Isso inclusive foi citado em episódios anteriores de House of the Dragon, que os dragões eles habitavam a cidade de Valyria. Então a cidade de Valyria ela foi destruída após uma erupção vulcânica, né? Um vulcão entrou em erupção e jogou lava sobre toda a cidade, matando também parte dos dragões que existiam, porque existiam muito mais, né? E os Targaryens foram quem domaram a maior parte dos dragões, né? Eles pegaram a maioria ali, montaram e dominaram, levaram para outras partes do mundo. Por isso se tornaram uma família tão poderosa, né? E dona de reinos. Os Velaryon, né? A família Velaryon é da antiga Valyria também, é mais antiga inclusive que a família Targaryen. E por isso que hoje também, nessa era atual de House of the Dragon, eles detêm da metade dos dragões de todo o reino, né? Mas por boa parte do tempo, os Targaryen foram que dominaram a maior quantidade de dragões, né? Mas eles foram caçados, né? Foram mortos ao longo do tempo. E após o Sir Criston ser rejeitado de se casar e viver com a Rhaenyra Targaryen, né, ele agora se alia a Alicent Hightower, né, que era a rainha. Então ele parte, galera, de uma pessoa que era totalmente devoto e honrado por ser o cavaleiro da Rhaenyra Targaryen. Inclusive ele fala isso a própria Rhaenyra, né, em episódios anteriores, que foi a maior honra de sua vida ter sido cavaleiro da Rhaenyra Targaryen. E aí ele parte disso para uma pessoa totalmente desprezível, né, ali uma pessoa falsa e de dupla personalidade, onde vimos ele inclusive se referindo à Rhaenyra Targaryen para Alicent Hightower. Ele fala ali palavra de baixo calão, ele desonra ela e mostra ser uma pessoa de total inimiga ali agora da Rhaenyra Targaryen, só por ter sido rejeitada, né? Então o Sir Criston agora possivelmente a pessoa que poderá até mesmo trair a própria Alicent Hightower no futuro, né? Porque sabendo o que é uma pessoa falsa, é a pessoa de dupla personalidade, você nunca confia nele, né? Isso, a personalidade do Sir Criston agora me lembrou muito a do Littlefinger lá de Game of Thrones, né? Pra quem lembra do Midinho, que era o mestre dos sussurros da Cersei Lannister, você nunca sabia se ele realmente estava do lado dos Lannister, porque ele era o mestre dos sussurros, mas ele se passava por amigo dos Starks, mas naquela mesma hora estava ali traindo os Starks. Outra hora ele se passava por que amava a Lysa Arryn, né? Mas que a gente viu no final que foi só por interesse, porque ele acaba assassinando ela, que era a prima da mulher do Ned Stark, né? Ele mata ela só para tomar o vale, que hoje vimos isso aqui que tá na mão do Daemon Targaryen, né? Outra hora ele estava do lado dos Boltons. Então assim, você nunca sabia qual lado que Littlefinger estava. Na verdade ele só buscava o seu próprio interesse, né? E essa é uma personalidade que eu tô vendo agora crescendo muito no Sir Criston. Sir Criston pode ser um personagem que pode ser muito perigoso daqui pra frente, galera, onde ele vai poder mesmo. A gente pode ter visto muita gente sendo assassinada por ele, ou então qualquer outra jogada ele pode acabar prejudicando muita gente somente para elevar o seu status social, né? Ele ganhar uma posição cada vez maior. E a rainha Alicent Hightower agora manipula a mente do seu filho, o Aegon II Targaryen, onde que a sua irmã, né, a sua meia-irmã, a Rhaenyra Targaryen, é sua inimiga. É isso que ela está falando agora para seu filho, né? De que ela será um certo perigo à sua vida, né? Ela será uma ameaça à vida do Aegon, caso ela se sente no trono de ferro algum dia. E vemos também aqui a Laena Velaryon, né? Que é a família do Corlys Velaryon, onde ela monta a maior dragão viva atualmente, galera, que é a chamada de Veiga. E um rico príncipe da cidade de Pentos agora tenta entrar em um acordo, né, negociar ali com o Daemon Targaryen e a Laena Velaryon, que é a mulher do Daemon, né? Onde ele oferece de presente uma mansão com terras, vinhedo, florestas e impostos dos moradores locais, né? Ele diz também que a triarquia entrou em um acordo com Cora e Martell da ilha de Dorne, né? Que eu já falei isso também, aparece lá em Game of Thrones, né? A ilha daquele pessoal que usava, aquelas mulheres que usavam aquele veneno. Então, em troca dessa aliança deles, eles pedem que o Daemon Targaryen e a Laena Velaryon auxiliem eles, né? Sejam um forte aliado ali em caso de guerra
da cidade de Pentos contra a triarquia, né? Então, como Daemon e a Laena detêm de dragões, né, serão um forte aliado em caso de guerra. E a princesa Rhaenyra Targaryen propõe casar seu filho Jaehaerys com a filha da rainha Alicente Hightower, né? Como forma de boa fé e reatar uma certa aliança delas, né? Já que antigamente elas eram amigas e ela sente que tem um certo atrito, né? Então, para acabar com qualquer confusão delas, ela queria esse casamento, ela pretende esse casamento. Então, assim, é uma oferta que a rainha Alicente Hightower diz que irá considerar, mas que ela abomina completamente, né, galera? Já que o pessoal anda falando, tem muitas fofocas rolando no reino de que possivelmente os filhos da Rhaenyra Targaryen sejam bastardos. Então, caso isso seja verdade mesmo, no futuro isso poderá prejudicar muito o nome da família dos filhos da Alicente, né, que são filhos puros, já que o que ele espera é que eles se tornem reis no futuro, né, e se casando com os filhos da Rhaenyra, que possivelmente são bastardos, isso seria um problema e iria manchar o nome da família dela, né. E agora já continua a ficar bizarro, galera. Depois de tudo que já aconteceu nos episódios anteriores, agora vemos o Lord Larys, né, que é aliado da rainha Alicente Hightower, onde ele contrata 3 infratores da lei, pessoas que já seriam condenadas à morte ou exiladas para a muralha, né. Então, em troca de que eles fossem contratados, né, é exigido que eles tivessem uma condição, né, de que eles tivessem a língua cortada. E eles logo aceitam, né. Por que isso? Isso é possivelmente um cuidado do Lord Larys para evitar deles serem pegos, né? Porque ali são pessoas contratadas para fazer o trabalho sujo, né? Então, assim, assassinar pessoas, seriam obter alguma informação. Então, se por exemplo eles foram contratados para assassinar alguém e aí eles acabam sendo pegos e fossem interrogados, não teria como eles dizer para policiais ou qualquer soldado quem foi que mandou eles fazer aquilo, né? Porque eles teve a língua cortada. E por quê? Eram pessoas pobres, né? Pessoas que viviam nas ruas. E na era medieval, que é a mesma era da série House of the Dragon, as pessoas pobres não eram letradas, elas não tinham acesso à educação, então logo não sabiam escrever, né? Então se tiveram a língua decepada, foram cortados, diminui para quase zero as chances de eles entregarem quem foi os mandantes do crime, né? E um personagem que está ganhando muito destaque, né, ganhando cada vez mais poder e heranças, é o Daemon Targaryen. Vimos que em episódios anteriores, o Daemon Targaryen, após sua mulher ser assassinada, né, ele herda o Vale de Elrond, e agora a sua esposa Laena Velaryon, após morrer em um acidente de parto, né, vemos que ele possivelmente irá herdar muitas riquezas dela, né, galera? E logo ela é uma das filhas da família mais rica do reino. E um easter egg que aparece nesse episódio é no final do próprio episódio, né? Onde o rei Viserys Targaryen está ali descansando em um quarto e um rato caminha em direção a ele. E a cada episódio de House of the Dragon vimos que a saúde do rei Viserys está ficando bem debilitada. E a história da série de House of the Dragon será uma guerra entre a família Targaryen em busca do Trono de Ferro, né? E cada vez mais vimos ali tramas, jogos de interesse em volta do poder. Então essa informação que aparece, né, é uma informação oculta ali de um rato se aproximando do rei, é de possivelmente ali uma guerra já está começando para tomar o Trono de Ferro, né? Então de um lado vemos o Daemon Targaryen ganhando cada vez mais poder e de outro a rainha Alicente Hightower, que poderá também lutar pelo trono, né, com a morte do rei Viserys, que vimos isso lá no casamento da princesa Rhaenyra Targaryen, né, onde um dos Lords Hightower chega no ouvido da Alicente Hightower e diz que os Hightower estarão prontos para lutar pela rainha. Aquilo foi claramente ele insinuando que os Hightower poderão estar prontos ali para lutar, caso ela ordene, que quando eles estiverem prontos para lutar pelo Trono de Ferro, para colocar o filho dela no trono, porque a ordem do rei Viserys foi que o trono seja passado para a Rhaenyra, né? Mas os filhos da Alicente Hightower que são homens, então as leis, todo o povo do reino vai preferir colocar um filho da Alicente Hightower no trono ao invés da Rhaenyra Targaryen. Sem contar também que a família Velaryon certamente entrará nessa guerra também na disputa, porque o pai Corlys Velaryon
possivelmente entrará na guerra para defender o seu filho, né? Já que ele é casado com a Rhaenyra Targaryen e com a Rhaenyra Targaryen se sentando no trono de ferro, se tornando a rainha, seu filho, que é casado com ela, estará ao lado dela ali no trono, e o nome da casa Velaryon ganhará mais destaque, né? Coisa que o Corlys Velaryon sempre almeja, é o principal objetivo dele, colocar o nome da família dele no trono, vocês sabem disso. Inclusive foi um acordo que ele fez com o rei Viserys, né? Quando o Viserys foi na casa dele, para que casasse uma filha, para casar a Rhaenyra com o filho do Corlys Velaryon, ele garantiu que quando a Rhaenyra Targaryen e o seu filho tivessem um filho homem, ele deveria se casar também, porque ele será o futuro rei, né? Que ele se casasse com uma filha também da família Velaryon. Então vemos aí que o Corlys sempre almejou ganhar, que sua família ganhe destaque e uma posição no trono de ferro, né? E foi esse o resumo e explicação, a sinopse completa ali desse episódio 6 de House of the Dragon. O vídeo vai ficando por aqui. Como não falei assim detalhes do episódio, né? Porque as coisas mais importantes eu deixo para vocês assistirem, para não ficar de spoiler e não estragar a vez que vocês assistirem, né? Então assim, eu conto coisas importantes, mas que não são acontecimentos assim marcantes do episódio, né? Então espero que vocês tenham gostado. Esperem até o próximo episódio. Inscrevam-se no canal para receber os próximos vídeos que eu postar. Valeu e até o próximo vídeo.